Pois bem, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: o que vocês acham que é necessário para se construir uma reta? Creio que a grande maioria de vocês vai responder para mim 2 pontos. E ok, vocês estão corretos. Realmente, pelos pontos A e B, passa uma e só uma reta R. No entanto, o nosso objetivo no nosso curso é fornecer a você uma ferramenta um pouco mais elegante e muito mais útil do ponto de vista algébrico, que são os vetores. Afinal de contas, até o momento nós estudamos toda a parte vetorial e também os 3 produtos que envolvem vetores: o produto escalar, o misto e o vetorial. Então, do ponto de vista vetorial, é mais interessante determinar uma reta fornecida um ponto, que é chamado ponto de referência ou ponto de âncora, que é o meu nome favorito, e um vetor diretor. Olha só o nome, um vetor diretor, ele que fornece a direção da reta. Portanto, em nossa reta aqui, por exemplo, vamos chamá-la de reta R, nós temos esse vetor U. Note que a reta R é a reta, sim, dos pontos A e B, mas também é a reta que passa por A e tem a direção de U, ou também a reta que passa por B e tem a direção de U. Então, fornecidos um ponto de referência e uma direção no espaço, nós também determinamos uma reta. Na medida em que, dado um ponto do espaço, só existe uma e uma só reta que passa por ele e tem a direção do vetor diretor escolhido. Então, em nossos próximos slides, nós vamos discutir a construção das equações de retas que passam na origem e retas fora da origem. Mas sempre vamos nos lembrar que para obter essas equações nós estamos olhando o ponto de vista vetorial, ok? Então nós precisamos de um ponto e um vetor chamado vetor diretor. Evidentemente, esse vetor diretor ele não pode ser o vetor nulo, não é? Não teria sentido algum associar a uma reta uma direção do vetor nulo, uma vez que ele tem todas as direções do espaço possíveis. Ok? Vamos à construção. Então vamos iniciar o nosso tratado no assunto aqui pelas retas que passam na origem. Então nós temos um vetor diretor V, LMN, mostrado aqui na figura para vocês. Este vetor vai ser o vetor diretor da nossa reta. Então nosso objetivo é construir uma reta S que passa na origem e tem a direção dada pelo vetor V. Como eu já mencionei, este vetor é o chamado vetor diretor da reta S. É um vetor não nulo e tem aqui as coordenadas LMN determinadas, e inclusive um esboço dessa direção na figura aqui ao lado. Reproduzindo essa figura novamente, nós podemos verificar que a reta S desejada tem a direção do vetor V, paralela a este vetor, e passa pela origem, olha só. Então essa aqui realmente é a nossa reta S. Ela passa pela origem e é paralela ao vetor V. Note que todos os pontos da reta S, todos os pontos P1 pertencentes a essa reta, são tais que são a extremidade do vetor OP1. Este vetor OP1, que eu chamei aqui de U, nada mais é do que um múltiplo do vetor V, que é o vetor diretor da reta. Então nós temos aqui uma primeira equação da reta S, uma chamada equação vetorial. Ela nos mostra que todos os pontos P1 da reta S são as extremidades dos vetores OP1, de tal maneira que esses vetores resultem múltiplos do vetor V. E o múltiplo é esse valor lambda, que é um número real, não é? É um múltiplo real do vetor V. Ok? Então é bastante simples criar retas que passam na origem. De posse dessa equação, a gente pode descobrir a equação paramétrica. Mas antes, um pouquinho a mais de teoria para que você possa se acostumar com o jargão utilizado. Então, uma definição um pouquinho mais formal daquela reta S que nós construímos no slide anterior
diz que esta reta descreve o lugar geométrico de todos os pontos P do espaço cujas extremidades são os vetores paralelos ao vetor diretor V. Ok, isso nós dissemos, mas a expressão nova que aparece agora é lugar geométrico. O que será que significa lugar geométrico? Essa é uma expressão que você vai ouvir muito em nosso curso daqui para diante. Pois bem, uma definição simples de lugar geométrico afirma que um lugar geométrico é um conjunto de pontos. Então isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Lugar geométrico é um conjunto de pontos. Esses pontos podem estar em um plano ou, no nosso caso aqui das retas, no espaço tridimensional. Mas não são quaisquer conjuntos de pontos, eles possuem uma determinada propriedade estabelecida. No nosso caso aqui em cima, a propriedade dos pontos P que formam a reta S, a propriedade deles é que eles são todos extremidades de vetores paralelos ao vetor V. Essa é a propriedade que estes pontos P possuem, de tal forma que eles constituem o lugar geométrico no R3, no espaço geométrico tridimensional, que é a nossa reta S. Então, em resumo, os nossos lugares geométricos são retas, curvas e superfícies. Nós estamos estudando retas nesse exato momento. Mais adiante, estudaremos as superfícies e também as curvas no espaço, inclusive formas paramétricas para essas curvas no segundo semestre. Ok? Então, nós sabemos já o que é lugar geométrico e sabemos construir retas que passam pela origem. Temos uma equação vetorial para elas. De posse dessa equação vetorial, que é esta daqui, não é? O vetor OP, todos os pontos P da reta S são tais que eles são as extremidades do vetor OP e esse vetor é, por construção, múltiplo do vetor V. Esta é a chamada equação vetorial. Se, a partir desta equação, nós aplicarmos o conceito de coordenadas, ou seja, nós sabemos que as coordenadas dos pontos P, não é mesmo? São x, y, z, e nós conhecemos as coordenadas do vetor V, L, M e N. Aplicando estas coordenadas a esta expressão aqui, nós podemos obter x, y, z, P menos O, que é o vetor OP, menos 0, 0, 0, coordenadas da origem, lambda vezes as coordenadas do vetor. Apenas rearranjando esta equação de uma forma um pouco mais simples de visualizar, teremos então que a coordenada x dos pontos da reta S é do tipo lambda L, y é do tipo lambda M e z lambda N. Isso realmente é a chamada forma paramétrica da equação. Por que o nome paramétrica? Lambda é o parâmetro. Note que é importantíssimo. Um ponto da reta é determinado quando conhecemos o valor adequado do parâmetro lambda. Ou seja, para se determinar três quantidades, que são as três coordenadas de um ponto da reta, basta conhecer uma única informação. Qual é o parâmetro adequado para o posicionamento daquele ponto na reta S, né? Ou seja, um único escalar, que é o parâmetro, é necessário para determinar um ponto de S. Isso mais para frente em nosso curso vai nos mostrar que esta reta que passa pela origem é um subespaço vetorial e tem dimensão 1, uma vez que é necessária apenas uma informação, que é o parâmetro, para se determinar os seus componentes, que são os pontos da reta. Ok? É uma generalização do conceito, mas nós vamos chegar lá até o final do nosso curso. Por ora, basta saber que a equação paramétrica de uma reta que passa na origem, assumindo a origem como ponto de âncora, tem este formato, né? Existem outras retas que também passam pela origem e têm equações paramétricas diferentes dessa. Uma vez que dá para perceber, pessoal, que uma única reta tem infinitas equações paramétricas. Por quê? Veja, eu preciso escolher um vetor diretor. Mas o importante desse vetor não são suas coordenadas, e sim a sua direção. Eu posso escolher infinitos vetores paralelos e eles sempre terão a mesma direção. E, portanto, eu tenho infinitas escolhas de vetores diretores. E também existem infinitas escolhas de pontos pertencentes à reta.
Então existem infinitas representações paramétricas para uma mesma reta e a gente precisa ficar bastante esperto neste ponto. Ok? Então as retas que passam na origem, com a origem sendo o ponto de âncora, o ponto de referência, tem esta expressão para suas coordenadas de forma paramétrica. Tranquilo? Bastante simples. E o ponto mais importante é, para se determinar os pontos de uma reta, basta conhecer o valor do parâmetro. E é simples verificar aqui nessa equação vetorial que os pontos da reta são localizados de que maneira? Partindo da origem, quantas vezes eu devo multiplicar o vetor diretor para que, somado à origem, forneça para mim as coordenadas do ponto P? Nada mais é do que a função translação. O ponto P é o ponto O, o ponto de referência, somado a um múltiplo do vetor diretor. Nós vamos usar isso muito e é interessante que você compreenda muito bem esse aspecto para não se perder no estudo de retas. Ok? Vamos lá. E se a reta não passar pela origem? Como é que a gente pode proceder? É simples. Vamos fazer uma translação. Então nós queremos agora uma reta R paralela à reta S anterior, aquela que passa na origem, só que a reta R agora deve passar por um ponto P0, x0, y0, z0, que não é a origem, e este ponto é determinado pela translação fornecida pelo vetor OP0. Dê uma olhada na figura. Nós tínhamos aqui anteriormente a reta S, ela é uma reta que passa na origem, tem vetor diretor V, L, M, N. Nós queremos construir uma reta R paralela à primeira, R é paralela a S, porém R deve passar pelo ponto P0. P0 não é a origem. Note que este ponto P0 nada mais é do que a translação da origem até o ponto P0 dada pelo vetor OP0. Ou seja, P0 nada mais é do que O mais OP0. Esta é a translação envolvida. É como se a gente fizesse um carimbo da reta S e carimbasse bem aqui na referência em P0. Então P0 agora é o nosso ponto de âncora e o vetor diretor é o mesmo vetor V, uma vez que R é paralela a S. É uma possível escolha de vetor diretor. Poderíamos escolher, evidentemente, qualquer vetor paralelo ao vetor V. De posse dessas informações, podemos verificar nessa próxima figura que todos os pontos P pertencentes à reta R, todos os pontos P que estão na reta R, possuem uma certa propriedade, portanto formam um lugar geométrico que é a reta R. Que propriedade é essa? Os pontos P são todas as extremidades dos vetores OP, porém os vetores OP são aqueles que transladam a origem até o ponto P0 e partem do ponto de âncora somando múltiplos do vetor diretor. Ou seja, OP são os vetores do tipo OP0, a translação da origem até o ponto P0, mais múltiplos do vetor diretor. Note que, novamente, é necessário apenas uma única informação, que é o lambda, e, claro, você precisa conhecer quem é a referência, né? Uma vez conhecida a referência, você tem o vetor OP0 de brinde. Conhecida a referência, você precisa apenas conhecer qual é o valor do parâmetro adequado para posicionar um ponto na reta R. E essa aqui, novamente, é a chamada equação vetorial da reta. Todos os pontos P da reta são tais que OP é igual a OP0 mais lambda V. E, portanto, é válida a seguinte expressão: P menos P0 igual a lambda V. Uma outra forma para escrever a equação vetorial aqui de cima. Note que isso aqui é importante, nós podemos reescrever isso da seguinte maneira, que eu acho que é mais fácil de compreender. Todos os pontos P da reta R são aqueles dados por P0 mais lambda V. O que isso significa, pessoal? Que para posicionar um ponto P na reta R, você parte do ponto de referência e a ele você soma múltiplos do vetor diretor. Se você fizer lambda igual a 3, quem vai ser o ponto P? Vai ser a âncora, o ponto de referência, somado com 3 vezes o vetor diretor. Ou seja,
a distância entre P e P0 vai ser 3 vezes a norma do vetor V. E P e P0 estarão alinhados, uma vez que você está usando o vetor diretor da reta. E todos os outros pontos P que você construir com os infinitos valores dos parâmetros lambda estarão alinhados, uma vez que essa é a definição da reta. Ok? Compreendida a função do parâmetro, o parâmetro localiza um ponto na reta. De posse dessa última equação e aplicando as coordenadas, nós podemos escrever as equações paramétricas. Então, relembrando, o que eu escrevi aqui? Eu tinha aqui P é igual a P0 mais lambda V. Aplicando as coordenadas, nós teremos coordenadas de P, x, y, z. Coordenadas de P0, a âncora, x0, y0, z0. Lambda é o nosso parâmetro. Coordenadas do vetor V, L, M, N. De tal maneira que nós temos as equações paramétricas de R nesta forma. Volto a frisar. Existem infinitas equações paramétricas para a mesma reta. Por quê? Existem infinitas escolhas de pontos de referência e existem infinitas escolhas de vetores diretores, todos eles paralelos. E é claro, todos os pontos que eu vou escolher devem estar alinhados para que eu possa encontrar a reta que eu desejo. Não é mesmo? Bom, por que essa equação é interessante? Logo de cara, quando a gente bate o olho na forma paramétrica, nós já descobrimos quem é o ponto de âncora que foi escolhido como referência para a nossa reta. Note que o ponto de âncora sempre aparece quando você anula o parâmetro. Faça lambda igual a zero, você tem as coordenadas x, y, z iguais a x0, y0, z0. É por isso que ele é chamado de âncora ou referência, né? É o valor nulo do parâmetro. E você pode verificar também aqui à direita que os números que acompanham o parâmetro são as coordenadas do vetor diretor. Então a forma paramétrica é bastante interessante nesse sentido. Uma vez fornecida a forma paramétrica, você já conhece tudo sobre a reta. Quem é o seu ponto de âncora, quem é o seu vetor diretor e, variando os valores de lambda, que é o parâmetro, de menos infinito até mais infinito, nós obtemos todos os pontos x, y, z da reta R. Até o momento tudo claro? Falta uma última forma de equação que eu acho importante mencionar a vocês. Mas antes de mostrar o slide correspondente, vamos nos ater a um seguinte fato. Eu mencionei alguns minutos atrás que, dado um valor do parâmetro lambda, nós determinamos as 3 coordenadas x, y, z de cada um dos pontos da reta R, ou seja, o valor de lambda é único para cada ponto, de tal forma que, vamos fazer um exercício aqui simples. Imagine que as coordenadas do vetor diretor sejam tais que nenhuma delas é nula. O L é diferente de zero, o M também e o N também. Apenas por hipótese, para que a gente possa mostrar para você o que acontece no próximo slide. Dessa maneira, nós poderíamos escrever que este lambda pode ser escrito da seguinte maneira: x menos x0 sobre L, se o L for diferente de zero. Mas o mesmo valor de lambda que eu descobri aqui em cima deve valer também para a coordenada y e também para a coordenada z. E é essa exatamente a maneira pela qual eu construo as equações simétricas, que são estas aqui. Veja, este valor aqui é lambda. Este aqui também é lambda. E este último também. Claro, eles são construídos desde que esta relação funcione. O produto entre as coordenadas dos vetores, do vetor diretor, é diferente de zero. O que isso aqui está dizendo para nós é apenas uma maneira bonita de dizer que o L é diferente de zero, o M também e o N também. Então, a equação simétrica só pode ser construída quando nenhuma das coordenadas do vetor diretor é nula. E aí você pode isolar o parâmetro em cada uma das coordenadas e escrever esta proporção. Uma vez que os lambdas são iguais, estas proporções devem satisfazer essa relação. As equações simétricas nos mostram que x0, y0, z0 continua sendo o nosso ponto de âncora, então é fácil também, dada uma equação simétrica, verificar qual é o ponto de referência e também quem é o vetor diretor da reta. Ele aparece aqui nos denominadores das proporções envolvidas.
Então, resumindo para poder fechar nossa conversa por agora. Uma reta no espaço é determinada por um ponto de referência e um vetor diretor. Dado essa dupla, um ponto e um vetor diretor, eu construo a reta. Uma forma simples de construir essa reta é usando a forma paramétrica, de tal maneira que o valor do parâmetro adequado posiciona um dos pontos dessa reta. Para cada ponto, apenas um parâmetro envolvido. Se o lambda vale 2, eu vou descobrir apenas o ponto R. Se eu sei o ponto R, é porque o lambda é igual a 2. É uma correspondência única entre eles. Ok? Nós vamos utilizar esses assuntos para resolver exercícios nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos, até lá. Tchau, tchau.